18 anos atrás, aconteceu o aparecimento repentino da torre e dos portais. Monstros saíam ao monte deles, e o pequeno número de pessoas que despertaram habilidades sobre-humanas eram jogadores. Eles se tornaram a esperança da humanidade e viraram uma nova facção. Economia dos jogadores, eles agora se tornaram símbolo de riqueza, bem como heróis respeitados. E o nosso Protinha não conseguiu ser escolhido, ele estava trabalhando como um entregador. E então, na volta para sua casa, um outdoor prendeu a sua atenção. Isso porque o herói que aparecia na tela era o novo herói da Coreia do Sul de 18 anos e portador de habilidade única. Portadores dessas habilidades são pessoas com habilidades roubadas. Eles são super-humanos, até mesmo os super-humanos. Ou seja, em palavras mais simples, eles apenas são jogadores monstruosos. Ao anoitecer, chegando em casa, ele percebeu que havia cartas que ele ainda não recebeu, e com isso ele foi lá depressa. No entanto, eram apenas coisas da escola e contas do hospital, e com isso, suspirando, ele se pergunta o que é que ele esperava. Ao entrar em casa, a sua irmã o cumprimenta e diz que a sua mãe está dormindo mais confortavelmente do que o normal. E então, logo em seguida, sem esperar, ela sussurra feliz aniversário com um bolo para o Prota. O Prota, meio incomodado, pergunta como foi que ela conseguiu comprar isso. Por acaso ela comprou com o dinheiro que ele deu para comprar roupas novas? No entanto, a boa irmã apenas responde para ele que ela é apenas rica. O Prota vê que mesmo que as roupas dela estejam desgastadas, ela continua pensando nele. Portanto, logo em seguida, passando a mão na cabeça dela, ele agradece por ter uma irmã como ela. E então, logo em seguida, ela decide ler a carta que ela escreveu para ele. No entanto, diferentemente do que ele esperava da letra da sua irmã, ele havia recebido um convite de jogador. E com isso, o Prota ficou muito feliz, e a sua irmã diz que apenas queria surpreender ele, e daí ela tirou apenas essa carta da caixa dos correios. Eles logo em seguida se abraçam, e o Prota estava muito feliz porque agora suas vidas poderiam mudar. As suas vidas poderiam ir para melhor desde que ele consiga aquilo. Então, no dia seguinte, na frente do prédio da associação de jogadores, o Prota estava impressionado com isso. Entrando posturado e calmo, ele pensava que isso era apenas o começo. E ao entrar, uma mulher já dá os parabéns para ele. Ela dá as instruções para chamar a janela de status. E assim que ele abre a sua janela de status, apareceu que ele havia uma habilidade única com pontos de interrogação. Portanto, ele pergunta o que são isso. E ao escutar isso, a mulher estava em choque, e então logo em seguida parabeniza o Prota porque ele é um portador de uma habilidade única. Ela afirma que o ponto de interrogação está aí porque ele ainda não despertou a sua habilidade. Com essas palavras, de tão surpreso e feliz que o Prota estava, ele não conseguia parar de tremer. E então, logo em seguida, a atenção deles foram chamadas, era o cara de antes e o Suku, que diz licença. Se não for um problema, ele pergunta se será que ele pode ser o guia do Prota. O Prota estava surpreso enquanto ele dizia que não foi de propósito, mas ele acabou ouvindo a conversa deles. E ele acabou escutando que o Prota é o portador de uma habilidade única. A mulher, sem pensar muito, diz que eles podem ir. Portanto, logo em seguida, eles foram em direção ao portal para entrar dentro da torre. E enquanto eles entravam, ele diz para o Prota que ele não precisa ficar nervoso. Ao entrar, já que havia muitos monstros por aqui, o Prota pergunta se isso é normal, ao qual ele responde que às vezes o tempo de surgimento dos monstros se sobrepõe, gerando a formação de uma horda, mas essa também é a primeira vez que ele vê. No entanto, já que o Prota estava preocupado, ele diz que isso é uma bênção disfarçada. Com isso, ele vai poder explicar ao Prota um pouco mais rápido. Ele pergunta ao Prota se ele sabe sobre os testes dos 100 Goblins, ao qual ele responde que escutou que foi banido por ser muito perigoso. O Sunku diz que é isso mesmo, foi um teste conduzido para medir o potencial secreto dos jogadores abaixo do nível 10. Seus potenciais secretos eram medidos ao ver o tempo em que demoravam para matar 100 Goblins sem usar nenhuma habilidade. Se você concluísse de 4 a 5 horas, teria o potencial para se tornar um jogador de alta classe. De 2 a 3 horas significa ter o potencial para ser um ranker. Concluir em menos de 1 hora significa
significava que você tem um potencial para ser um alto ranker. E finalmente, o tempo de conclusão para um portador de habilidade única é nada menos que 10 minutos. E enquanto isso, o Prota estava totalmente em choque. Ele precisava de 10 minutos, mas um portador de habilidade única concluiu em apenas 47 segundos. O Sun Ku continua explicando pro Prota que o total de força que um jogador normal levaria anos para ter pode ser conquistado por um portador de habilidades em poucos meses. O potencial e velocidade de desenvolvimento de portadores de habilidades únicas estão além da sua imaginação. E então, logo em seguida, pergunta ao nosso Prota Jiju se ele já ouviu falar sobre a guilda A Engela, ao qual ele responde de que sim e que o ranker bem jovem é o mestre da guilda. Era isso mesmo, a maior parte dos seus membros são pessoas incrivelmente talentosas que completaram o teste dos Goblins em 3 horas ou menos. O Sun Ku afirma que o seu plano é criar a maior guilda, ultrapassando até mesmo a Engela, e é por isso que jogadores talentosos, especialmente portadores de habilidades únicas como o Prota, são necessários. Ele diz que espera que o Prota continue a superar os seus limites até lá para que eles possam se encontrar novamente na torre. De qualquer jeito, eles decidem começar a primeira caçada do Prota. Ele diz para o Prota concentrar sua força nas pernas e nos quadris. Ele deve seguir o machado do Goblin com seus olhos. O Prota, muito determinado, pensava erroneamente que iria mudar a sua vida. 5 anos então se passaram e o Prota estava ali no primeiro nível lutando contra um Goblin. E após de terminar de matar um Goblin, o cara estava super ofegante, parecendo que ia morrer. E o novato que estava observando diz que o Prota está sem fôlego. Ele pensava que ia ser muito difícil matar 100 Goblins porque ele está tentando fazer o desafio dos 100 Goblins, não é? Ao qual o seu guia responde dizendo que foi isso que ele pensou também no começo. O Prota abria sua janela de status e ele ficava muito puto. Ele havia sido convidado para a torre com 18 anos. Ele até conseguiu uma habilidade única, o que muitas pessoas chamariam de privilégio, mas mesmo depois de 5 anos, ainda demora 1 hora inteira para matar um Goblin. Ele se perguntava quem imaginaria que existiria um tipo de jogador desse tipo, um que não sobe de nível. Horas depois, os novatos do Prota estavam acabando com os Goblins. Eles estavam felizes porque subiram de nível e agora achavam isso muito fácil. Logo depois do Prota se despedir até amanhã, eles começam a conversar perguntando se ele é mesmo tão famoso. Um deles então diz que um dos maiores rumores sobre ele é que ele é um portador de uma habilidade única. De todo jeito, são apenas rumores. Se ele fosse realmente isso, por que ele estaria ali? O carinha então diz que o outro rumor é que ele tem o ranking mais baixo de todos os jogadores. Aquele guia tem um apelido pela qual todos os jogadores o conhecem, o jogador de evolução disfuncional. Depois que terminou seu trabalho de guia, o Prota estava escondido atrás de uma árvore, isso porque estava aparecendo um Goblin. Puxando a sua espada, ele pensava que essa caçada ia ser fácil. Se ele puder atingir os pontos vitais antes que ele o veja, isso seria fácil demais. Ele então começa a se aproximar bem devagar atrás do Goblin. No entanto, nessa hora o Goblin vira e então desfere um golpe com a sua lança que o Prota bloqueia com muita dificuldade. E nessa hora o Prota havia percebido que hoje iria ser uma luta difícil de novo. Mudando de cena, de volta para a associação dos heróis, enquanto o Prota estava tentando entrar na sala, apareceu o Taiyo. Ele, parecendo bem incomodado, apenas passa pelo Prota dizendo que sente muito pelo que aconteceu, deixando o Prota sem entender nada. Então logo em seguida, ao entrar, ele pergunta ao Taishik se aconteceu alguma coisa com Teo, e esse era o gerente de operações do departamento de guias Taishiko. O Taishik então explica para o Prota que os clientes que ele estava a cargo hoje, o Taiyo vai assumir eles a partir de amanhã. E com isso, o Prota ficou sem entender nada, já que estava tudo bem hoje. O Taishik então diz que parece que eles ouviram sobre os rumores e isso não tem nada a ver com ser guia. Em resposta, o Prota diz que ele não pode fazer nada, afinal de contas é verdade. Logo em seguida então, começou a passar notícias sobre os jogadores e logo em seguida o Prota desliga. E logo em seguida, o Taishik dá o pagamento pelo trabalho do Prota hoje. E a propósito, ele o informa que a respeito ao Taiyo, ele também se sentiu mal por ter acontecido
tudo isso? Ao qual o Prota responde com um sorriso que não foi por culpa dele. O Taeshik então pede para que ele venha mais cedo amanhã porque teve um pedido de trabalho pedindo especialmente por ele. E então no dia seguinte o Prota estava se apresentando para o Seopil Kim e o Seopil diz que ouviu muito sobre o Prota do seu cu. E com isso o Prota ficou sem entender nada e pergunta se eles dois se conhecem, ao qual o carinha responde que eles são primos. E nessa hora o Prota havia percebido o que havia acontecido e por isso ele lançou um sorriso dizendo valeu ao seu cu. E então logo em seguida todos os outros se apresentam para o Prota. Ele informa que pelos próximos 4 e 5 noites todos eles irão concluir os andares do tutorial de forma rápida. De qualquer jeito ele diz que vai explicar o resto no caminho. Um pouco mais tarde eles decidem acampar e o Prota estava cozinhando deixando todos surpresos. E então logo em seguida o meio loirinho pergunta ao Prota se é verdade que ele não consegue subir de nível deixando seu Seopil irritado com sua atitude. Já o Prota responde bem de boa que isso é verdade e eles podem perguntar qualquer coisa. O Prota então pergunta a eles como foi a caçada deles hoje e eles respondem comendo. O Prota então diz que isso é bom para eles se acostumarem e tudo ficará bom desde que eles não encontrem um guardião. Guardiões são protetores que cada andar que aparecem ocasionalmente são boss que guildas ou grandes grupos têm que lutar juntos para derrotar. Em termos de portais, eles são como porteiros poderosos. Mesmo que eles deem bons itens e bastante experiência, ao menos que estejam em dos andares mais baixos, eles são perigosos bastante para manter rankers distante. Mas de qualquer jeito, para as guildas são fáceis de derrotar, seria mais difícil se eles batessem de frente se eles tentassem. Enquanto isso, no quarto andar da torre, a intersecção entre as regiões selvagens e a floresta, um Goblin estava correndo, mas tropeça e acaba caindo. Ele estava com medo de um Goblin muito mais forte. Esse Goblin parecia ser o boss que mete o soco nele e acaba com um só soco. Se passaram o segundo dia dentro da torre e o terceiro dia, e no fim da noite o Prota perguntava ao Seopil o que ele está fazendo, ao qual ele responde que está escrevendo seu diário. Ele esteve escrevendo todos os dias desde que recebeu o convite. Animado, ele diz que pode até escrever uma autobiografia e se tornar um ranker. Desde que eles sobrevivam amanhã, o próximo desafio será o quinto andar e eles estão ansiosos para pegar uma classe. No quarto dia, eles estavam lutando contra os orcs, mandando a Trementina para cantar. E nessa hora, de repente, o Prota percebe alguma coisa, uma nuvem de poeira, mas não deveria aparecer nenhum guardião hoje. Mesmo que ele não tenha certeza, o que quer que seja, não era um bom sinal. Portanto, ele logo em seguida pede para todos correrem. Tem uma coisa que o Prota havia aprendido por ser um guia por muitos anos. O tutorial no mundo real não é um jogo. Logo em seguida, o Prota escuta um grito e era o loirinho que havia machucado a perna. Um dos goblins estava prestes a matar ele, no entanto, o seu companheiro veio e passou a Tramontina na cabeça do Goblin. O Prota estava preocupado porque uma lacuna temporária podia acabar com a resistência de um grupo inteiro. E o que ele temia que acontecesse, realmente aconteceu. Havia um guardião na frente deles. Portanto, logo em seguida, ele enfia a mão dentro da mochila e pegando uma granada de fumaça, ele diz para todos se prepararem para fugir enquanto joga em direção deles. E enquanto a granada de fumaça fazia efeito, o Prota dizia para todos eles correrem. Ele conhecia um lugar secreto para eles ficarem. O Prota iria levar eles para uma caverna. Ao chegar lá eles ficam aliviados, mas logo em seguida eles tiveram outro problema, já que a garota do grupo estava mal por ter sido envenenada por um Goblin. Mas o Prota rapidamente diz para eles não se preocuparem. No entanto, ele não achava o que estava procurando. Então nessa hora ele percebeu que deve ter caído enquanto ele fugia. Ele havia cometido um erro de principiante. Para reverter essa situação, ele logo em seguida diz que vai lá fora pedir por um resgate. Nessa hora, os outros preocupados dizem que lá fora é muito perigoso, mas ele diz para eles ficarem tranquilos porque ele é o número 1 quando se trata de experiência como um nível 1. Ele havia dito isso, mas agora ele não consegue saber como os monstros vão agir, já que o guardião mudou o comportamento deles. Ele continua indo para um lugar alto para disparar um sinalizador enquanto pensava que iria ficar tudo bem se ele evitasse o guardião. E enquanto ele pensava isso, o guardião já estava atrás dele preparando um ataque, e então logo em seguida desfere o ataque fazendo ele se espatifar na parede e cuspir sangue. Por coincidência, a granada de fumaça havia caído em frente ao monstro. O Prota então logo em seguida pega o seu sinalizador e então dispara
dispara para cima. Primeiro ele precisava conseguir o máximo de distância possível, então ele continuou indo já que ninguém conhecia esse lugar melhor do que ele, e surpreendentemente ele acabou parando na frente do portão do 5º andar. O prota já havia pensado em meter o louco e tentar entrar, mas ele não pôde fazer isso por causa da sua família, apenas a morte aguarda por um nível 1 como ele. Então por que ele veio para cá? Até mesmo um nível 4 tem dificuldade com esse teste, ele basicamente se encurralou, e então logo em seguida ele percebe que o boss estava vindo atrás dele, então ele reuniu coragem porque ele iria ter que fazer uma escolha entre a morte certa e uma morte incerta, e já que ele tinha essa escolha ele abre a porta para descobrir o que existe atrás dessa porta. O sistema da torre notifica que ele entrou no primeiro campo de testes, ele atingiu os requerimentos necessários, a sua habilidade secreta foi decifrada, dificuldade foi significativamente reduzida. Como o seu primeiro teste ele tinha que matar a cabra que deixa ele sem entender nada, mas de qualquer jeito logo em seguida ele passa a Tramontina na cabra assim passando no teste, e com isso a sua habilidade secreta foi revelada, e já que ele cumpriu a missão perfeitamente a sua recompensa aumentou. O prota estava surpreso porque ele veio aqui na maior preparação e preocupação e ele apenas teve que matar uma cabra, e enquanto ele pensava um tipo de nuvem negra estava se aproximando por trás dele, e então logo em seguida o cerca engolindo ele. Após ser engolido uma voz de garoto perguntava ao prota o que era ele, por acaso ele era o seu mestre? E já que o prota não respondia bem puto a voz chama o prota de idiota que nem consegue responder às suas perguntas, e com isso o prota fica puto perguntado do que ele está falando. De qualquer jeito ele diz para o prota deixar para lá e dar um nome logo para ele para que eles possam se conectar, e com isso o sistema notifica que um ego requisitou uma conexão com ele deve dar um nome. Trocando de cena para semanas depois o prota estava abrindo seus olhos e estava dentro de um hospital e os dois que estavam lá ficaram bem felizes em ver o prota acordado. A cara do menino não estava das melhores. O Taishik contou ao prota o que aconteceu. Os jogadores da guilda viram o sinalizador e encontraram o guardião, e apesar de terem encontrado ele conseguiu fugir. O fato deles não terem pego o guardião preocupa o prota mas ele ficou aliviado ao ver que o grupo do seu Pio estavam seguros. Mudando de cena o prota estava falando no celular com a sua mãe pelo telefone e dizendo para ela não se preocupar e logo vai receber alta. Depois de concluir o 5º andar, diferentemente das expectativas do prota ele ainda é um nível 1, mas agora tinha uma coisa que estava diferente nele. Mês depois ele foi até a torre e ao entrar todos estavam olhando para ele. Uns caras estavam falando que o prota é bem famoso por ser um nível 1, mas nessa hora um outro cara aparece dizendo que esses boatos agora estão ultrapassados, ele agora é famoso por outra coisa. As pessoas agora o conheciam como o assassino do tutorial. O prota logo em seguida se prepara com um sorriso enquanto invoca a espada, ele então se prepara, e logo em seguida dispara em direção aos goblins passando a Tramontina em um instante neles. E enquanto ele continuava lutando ele se lembrava daquele dia de quando o ego pediu um nome para ele havia dado o nome de Rui para ele e o Rui até que gostou do nome. A classe do prota era parceiro ego, habilidade única conexão, ele podia se conectar com um egos, isso permitia que ele usasse as habilidades do ego como se fossem seus. E o Rui que estava em nível 7 com vários atributos acaba de subir para o nível 8 durante a luta. Horas depois enquanto o prota admirava as suas conquistas ele podia jurar que foi ainda ontem que ele não conseguia derrotar nem sequer um Or, agora ele está pegando todos esses cristais como se não fossem nada, e pergunta ao Rui se não é isso mesmo. Um mês atrás o prota estava feliz que não tinha sido um sonho e ter vindo para a torre assim que ele foi liberado, ele não podia ficar parado agora que a sua janela de status apareceu depois de longos 5 anos, ele não sabendo como se conectar com o ego logo em seguida grita em voz alta conectar, isso não funciona e deixa ele cheio de vergonha, e então por nada ele fala o nome de Rui e nessa hora o ego foi invocado, e já que o Rui não tinha uma aparência física ele iria absorver materiais de sua escolha, e logo em seguida começa a absorver tudo que era do prota até mesmo as roupas, e quando chegou na parte íntima o prota implora para ele deixar a cueca, e nessa hora o Rui para de absorver deixando o prota aliviado, e então logo em seguida Rui causa uma explosão de energia e então logo em seguida ao abrir os seus olhos o prota teve esse vislumbre. Minutos depois após achar um cobertor o prota perguntava para Rui se é ele mesmo, ao qual ele respondia bem arrogante dizendo para o prota não o fazer repetir as coisas, e enquanto ele era mal educado o prota tentava segurar a linha. Logo em seguida então ele pergunta ao Rui o que é um ego, ao qual ele simplesmente responde sei lá cara, ele também chama o prota de pervertido do caralho por estar o acariciando. O prota nessa hora fica muito puto e pergunta se ele consegue se mexer sozinho, ao qual ele responde que por enquanto não pode. O prota então pergunta quanto a quebrar a sua conexão e mudar de mestre, ao qual ele diz que essa autoridade é total do mestre. Logo em seguida o prota então pergunta a ele se quando ele puder se mexer ele vai poder machucar ele. O Rui diz para ele que pode o machucar no entanto ele não poderá matar
porque ele também morreria. Por último, com um sorriso malicioso, o Prota pergunta a ele se ele consegue sentir dor, ao qual ele responde que sim, desde que o Prota decida ele poderá ativar todos os sentidos, e antes mesmo dele terminar o Prota já estava pegando uma pedra no chão deixando ele sem entender nada. Após ativar a sensação de dor do Rui, o Prota diz que boas maneiras faz o homem, e logo em seguida começou a educar ele. Voltando para o presente, o Prota estava passando a Tramontina nos orcs, o Rui estava absorvendo o sangue para ganhar XP, assim aumentando o seu nível e status. Parando para pensar, o Prota afirma que o Rui era bem rebelde e pergunta se ele tem saudades disso, ao qual ele responde o chamando de mestre e que só de lembrar disso seu sangue ferve, e com isso com uma cara assustadora o Prota pergunta como assim, o Rui então rapidamente responde dizendo que é de alegria e que o Prota é maravilhoso. Enfim, o Prota decide parar porque a sua bolsa já está cheia. O Rui então diz para ele que está muito animado para ir lá fora já que já faz um bom tempo. O Prota então diz que da próxima vez eles vão para um portal em vez dessa torre. Mais diferente do que o Prota esperava, o Taishik diz para ele não entrar em um portal por enquanto. 4 auto-rankers morreram em um portal americano recentemente. Muitos portais anormais estão sendo descobertas recentemente, como um portal de rank F que na verdade era um portal de rank C, ou até mesmo portais com configurações bizarras. Isso não acontecia há 23 anos, mas está acontecendo frequentemente no último mês. O Prota pensava que foi há um mês atrás que ele conheceu o Rui, mas logo em seguida ele concluiu que não era ele, por o que era basicamente impossível. O Taishik continuava dizendo para o Prota esperar mais um pouco, então logo em seguida o Prota diz que já entendeu e agradece, e logo em seguida o Taishik diz para ele ir em segurança, o chamando de assassino de tutorial, deixando ele bravo. Cristais de alta pureza, itens especiais, recompensa de conclusão. Portais são muito mais rentáveis do que a torre. O Taishik recomendou não fazer isso, mas ele não pode fazer mais nada. Ele ainda está tendo dificuldade para pagar as parcelas dos seus empréstimos. Olhando para os números de recrutamento, o Prota se perguntava o que poderia dar errado, e então logo em seguida ele clica em número ligando.